Graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Estamos voltando aqui para mais uma vez gravarmos o nosso vídeo acerca dos nossos estudos que estamos ministrando no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Bem, no meu primeiro vídeo eu falei sobre o Sermão do Monte como uma espécie de código de ética do reino de Deus para todos aqueles que professam o santo nome do Senhor Jesus. Disse ainda que o Sermão do Monte não é pré-requisito moral para se alcançar a salvação, mas ensinos que os salvos devem, no poder do Espírito Santo, vivê-lo obedientemente. No meu segundo vídeo, eu fiz menção sobre o que descreve o sermão acerca do caráter do verdadeiro Filho de Deus. Agora, eu estarei tratando especificamente das bem-aventuranças. O termo bem-aventurado significa feliz ou afortunado aos olhos de Deus, e expressa uma felicidade identificada com o caráter puro, que sugere satisfação e suficiência interiores que não dependem de circunstâncias eternas ou externas, melhor dizendo, para gerar a alegria ou felicidade. O versículo 3 do capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem, o oposto do que ensina Jesus neste texto é a autossuficiência, que significa aquele que se basta a si mesmo, a capacidade de se autossustentar-se. A expressão de Jesus, ela é uma referência à profunda humildade necessária para reconhecer que estamos espiritualmente falidos quando estamos distantes de Deus. O termo grego vai descrever pobreza absoluta, e o termo ocorre no Novo Testamento cerca de 34 vezes, abrangendo aí toda espécie de carência. Mas feliz é a pessoa que se conscientizou do seu estado de dependência de Deus. O teólogo Calvino expressava desta forma sobre o assunto, dizendo, aspas, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Aspas. O termo descreve aqueles que têm uma consciência profunda de sua própria perdição e falta de esperança quando separados da graça de Deus. O expositor bíblico Matthew Henry diz que a pobreza de espírito referida por Jesus, aspas, é uma disposição graciosa de alma, pela qual nós nos esvaziamos de nós mesmos para termos o nosso ser preenchido com Jesus Cristo. O teólogo Isber vai além e aprofunda o assunto, dizendo que ser humilde significa ter uma opinião correta de si mesmo. Prossegue ele, não quer dizer ser pobre de espírito e fraco. A humildade é o oposto das atitudes atuais, da autoafirmação e da exaltação. Também não é uma falsa humildade como aquela que diz não tenho valor algum ou não sou capaz de fazer nada, mas sim uma atitude de honestidade em relação a si mesmo. Conhecer-se, aceitar-se e tentar ser autêntico para a glória de Deus.
conclui Wisby. Se trata, pois, de um verdadeiro esvaziamento de tudo, inclusive do nosso ego, visto que as demais bem-aventuranças apontam para uma plenitude. Assim, esta mostra que nos devemos esvaziar. Não se pode ser cheio enquanto primeiramente não formos esvaziados. Jesus visava aqui ao Espírito, a uma certa humildade do Espírito. Em outras palavras, pesados os prós e os contras, está aqui em foco a atitude de uma pessoa para consigo mesma. É a estes que pertencem, ou deles e tão somente deles, é o reino dos céus. O grande expositor bíblico e pregador das Escrituras, Lloyd Jones, diz que esta é a primeira bem-aventurança, porque ninguém pode entrar no reino de Deus, a menos que seja possuidor da qualidade nela expressa. Ele diz que no reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. Então, trata-se da completa salvação, a soma total das bênçãos que resultam quando se conhece Deus como Rei e o coração e a vida. Concluo as minhas palavras sobre esta rápida reflexão para dizer a expressão do expositor bíblico Lloyd Jones. Ele dizia: a humildade é a característica principal do crente, do cidadão do reino dos céus. Por isso a expressão de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Continue conosco, participando ativamente das nossas ministrações no nosso canal no YouTube. Você pode participar ali se inscrevendo, se inscreva no canal, dê o seu like e nos ajude na divulgação da palavra de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te ajude, o Senhor abençoe a tua família e em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Um abraço.